Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, é porque você está querendo aí entender um pouco mais como é que funciona esses agentes da trilha Pequenas e Médias Empresas. E eu vou compartilhar minha tela aqui, vou dividir, vou mostrar para você rapidinho como que isso funciona, para você ficar mais feliz. Seguinte, imagina que eu estou aqui no nosso agente de campanhas, criar campanhas. E eu começo a usar esse agente fazendo o seguinte, pegando os dados da minha campanha, colando os prints aqui, ele começa a me aconselhar, começa a me dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que eu mudo, como que eu organizo, o que eu preciso fazer na minha campanha para melhorar a campanha. E ele vai falando e eu vou conversando com ele, ele vai me mostrando, e é assim que funcionam os agentes. É uma conversa. Aí ele sugere para eu colocar aqui um criativo, aí eu não gosto, eu peço para ele mudar, depois eu mando o gráfico para ele do que está acontecendo, e ele vai me explicando, vai me explicando. Depois eu mostro a página de vendas, como é que está, para ele entender, aí ele me fala sobre a melhoria para a página de vendas, depois eu mando gráficos das minhas campanhas para analisar os gráficos. Então, tudo isso é construído numa conversa que eu tenho com um agente. E eu vou mostrar para vocês 10% dessas trilhas para pequenas e médias empresas, que seriam aproximadamente 6 agentes desses. Então, esse primeiro agente que eu mostrei aqui para vocês é o agente de campanhas. Ele vai me ajudar a fazer um monte de coisas que eu não fazia antes. E eu provavelmente joguei muito dinheiro no lixo. Depois que eu comecei a entender melhor como que eu faço as análises, como que ele pode me ajudar a melhorar as campanhas, como que eu posso contar com ele para fazer até os criativos, como que eu posso contar com ele para fazer as copies. Então, tudo isso está dentro desse agente. O outro agente que eu vou mostrar para vocês aqui é o de contar histórias. Então, aqui eu comecei a conversar com ele, ele está montando textos para mim. E ele vai me entregar os textos, depois ele vai falar como que eu faço, quais os bullets que eu tenho que colocar na página, como que eu tenho que fazer. E aí, se eu, em um determinado momento, fiz o que ele mandou, eu vou lá e mando para ele. Isso facilita a vida dele entender e para a minha de não precisar ficar digitando, escrevendo nada. Vou pegar outra aqui, ó. Eu peguei aleatório conversas minhas com os agentes para fazer essa livezinha rapidinho aqui para vocês. Eu sei que vocês têm dúvida de como que isso funciona. Não tem problema, eu mostro. Então aqui, ó, comecei a conversar com o agente lançar e vender. E aí a gente está falando aqui, eu perguntando as coisas para ele, ele me respondendo. E é simples assim. Olha o que eu perguntei: checklist para alinhar ideias. Aí ele me deu um checklist aqui do que ele estava falando, para eu entender o que eu estava fazendo. E aí ele vai me falando, ó, vai me mostrando o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que mudar o quê, quando, como. E tudo isso é numa conversa, uma simples conversa. Aí ele criou aqui, ó, série gratuita de IA para pequenas e médias empresas sem programar, de 17 a 22 de março. Eu estou criando com ele aqui uma série de aulas, são 4 aulas. Ele já me deu a imagem, já me deu os assuntos, e aqui ele continua construindo. Foi pesquisar na internet, depois eu pedi para ele fazer uma imagem com uma caricatura minha, ele já fez, botou curso gratuito, aqui já selecionou as aulas. Então, o lançamento que eu vou fazer já está sendo feito e preparado por ele aqui, ele já está me dando a coisa toda. Como é que funciona o mapa de implementação? Ele me deu o mapa ali. Então, para você que tem dúvida se isso aqui vale a pena, eu vou falar uma coisa para você. Só esses agentes que eu mostrei para vocês aqui já seriam suficientes para você pagar o preço que eu estou cobrando nessa oferta das trilhas para pequenas e médias empresas. Porque o ganho é muito grande, o resultado que você tem é enorme. Só o agente de campanhas, se eu tivesse usado esse agente de campanhas para fazer as minhas campanhas desde o começo, eu teria economizado milhares de reais. Porque teve meses de eu gastar 5, 6 mil com campanhas. E aí eu não tinha a inteligência que esse agente me dá hoje. E isso a gente tem que começar a pensar. Quanto que vale eu economizar nas campanhas sem gastar, divulgando para pessoas que não vão comprar? E é simples assim, ele te ajuda nesse nível. Então aqui, ó, utilizar checkout. E aí eu estou mostrando a página para ele. Por quê? Essa semana eu estou fazendo campanhas. Então eu estou fazendo banners para fazer divulgação, estou fazendo
mexendo na página de vendas, e aí mexe nas imagens. Olha só, a imagem de pessoas era assim. Aí eu comecei a trabalhar para mudar essa imagem de pessoas. Eu pedi para ele fazer uma imagem, ele trouxe essa. Dessa ele construiu essa. Dessa ele construiu essa. Dessa ele construiu essa. E foi. Olha o prompt. O prompt é assim, ó, ferramentas. Ele traz as ferramentas. Distribuição, ele traz a distribuição. Retenção, eu ainda escrevi errado, ele trouxe a retenção. Aí depois vem meta, ele trouxe a meta. Aí ele não botou o nome meta. Eu falei, bota a meta, ele botou a meta. Ainda fez duas, não fez só uma. Então, assim, é tão fácil de você trabalhar com um negócio desse. Antes eu tinha que mandar isso pro meu design tinha que ficar anos. Talvez ele ficasse anos mesmo para poder me entregar uma imagem dessa. E aí não sabe, é ilógico, é surreal se você não usa uma ferramenta dessa em pleno 2026. Antes eu tinha que falar para o design, faz aí uma coisa de gráfico crescente. Aí, olha só, eu só escrevi crescimento. Ele trouxe o negócio escrito crescimento, a iluminação, coisas referentes a crescimento, as barras subindo, a seta, o troféu, o alvo, tudo aqui, dinheiro. Ele fez tudo, eu não precisei escrever prompt nenhum. Eu só taxei o modelo vai ser esse. Aí ele só depois botando, venda, ele trouxe a venda, dados, ele trouxe os dados. E aí por aí vai. Então ele foi fazendo, eu achei que o dado estava muito papagaiado, eu pedi para ele fazer de novo, aí ele fez aqui, fez desse jeito. Depois eu pedi para ele montar o troféu, e aí ele montou o troféu. Tá vendo? Isso aqui é o troféu de marketing com foco em vendas, que agora ele é o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Ele manteve a estrutura do troféu. Então, galera, deixa eu só falar uma coisa para você. Se você ainda está em dúvida se isso aqui vale... Assim, esquece esse negócio de preço. Eu não estou vendendo pelo preço. Porque se eu for cobrar o que isso aqui vale, o que isso daqui representa, ainda mais que eu estou em período de lançamento, estou validando. Então, assim, eu não estou preocupado de quanto custa. Eu quero validar o negócio. Eu criei um negócio muito novo e eu preciso de pessoas testando. Nada melhor do que eu monetizar a minha empresa com pessoas testando. Então, eu quero vender por um preço razoável, que me dê uma condição para eu poder depois usar esse dinheiro para fazer campanhas, e ao mesmo tempo que vocês tenham algo que vocês vão se surpreender, vocês vão ver que, assim, cada centavo desses R$97 que você vai pagar nisso aqui vale, com pé nas costas. Mas tem que assinar a ferramenta do ChatGPT. Tem, mas é $10, por R$40 por mês, sabe? Então, assim, o que isso aqui vai te trazer de retorno, de dinheiro, de ganho de tempo, não está no gibi. Olha só, ele trouxe um infográfico, porque agora eu criei um infográfico. Eu estou criando aqui uma ferramenta para fazer infográficos. Então, ele está fazendo infográficos para mim. Pedi para ele fazer um infográfico do SWOT. E aí ele trouxe esse infográfico aqui do SWOT. Já está prontinho, tá vendo? Já vem no estilo do SOIA. Tudo que você vê do SOIA é azul e laranja. Tudo que você vê do SOIA tem esses pontinhos que representam os neurônios. Tudo que você vê do SOIA tem essa estrutura aqui de neon. Então, ele já faz. Eu não preciso... Qual é o prompt, Márcio, que você usou para fazer isso aí? O prompt é um prompt mínimo, porque eu já tenho... Ele já me conhece, ele já sabe o estilo que eu gosto. E aí, continuamos aqui fazendo... Aí ele pediu para ele fazer uma alusão entre os nossos rivais, o Gambiarra e o SOIA. E ele fez Gambiarra, SOIA, o que o Gambiarra faz de ruim, o que o SOIA faz de bom. Então, assim, já mostrei para vocês 5 dos agentes. Vou mostrar o último agora, só para a gente finalizar essa live aqui, para não ficar muito grande, e vocês poderem entender de fato o que esses agentes podem fazer pela sua empresa. Estou te mostrando 10% do que ele pode fazer, porque ele tem mais de 50 agentes dentro desse pacote. Então, estou te mostrando 10% do que ele pode fazer. Então, pare e pensa. Se com 10% eu já te mostrei isso tudo aqui, você imagina quando você utilizar 100% desses agentes passo a passo. Então, aqui, a gente está em outra página aqui, conversar para vender, e aqui ele foi onde ele construiu a minha oferta de carnaval. Ele fez todos os banners, fez os textos, fez as descrições, e por aí vai. Então, pessoal, cai para dentro, não fica pensando muito não. Compra esse negócio por esse preço por enquanto, depois vai ficar muito mais caro, mas cai para dentro.
Pensa que você está aqui para resolver dores. E aí a tua dor é o que você tem que falar para o nosso agente. E o nosso agente vai resolver a tua dor, te garanto, com uma maestria. Você vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro, vai ganhar velocidade, vai diminuir teu custo, vai deixar de gastar dinheiro com campanha, com pessoas fazendo artes que não tem nada a ver com o teu negócio. Vai por mim. Cai para dentro, beleza? Continua lendo a nossa carta de vendas aí. Um abraço, seja feliz, sucesso!